ouvir a palavra. Logo depois você pode ir beber água de manhã. Mas agora é um momento extremamente importante. Como alguns aqui já sabem, nós estávamos em contato com a missionária Cíntia, que está aqui nessa noite. Eu não sei se alguns estavam aqui, eu lembro dos rostinhos. E na quinta-feira do mês passado, que foi o culto missionário passado, nós fizemos um ato profético, orando por cada missão, por cada nação perseguida. E uma delas é a Índia. E essa missionária, a missionária Cíntia, que já pregou aqui na nossa igreja, alguns aqui já sabem, ela veio pregar aqui e antes da viagem dela missionária. E agora ela já passou pela viagem missionária e está aqui, é linda, gente, toda de Índia, maravilhosa, para dar uma palavra, um testemunho que vai edificar a nossa vida. Então não perca esse momento, não fuja a atenção, desliga o celular e prende essa atenção, porque eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Gente, vamos bater muito palma para Jesus. Glória a Deus. Cíntia, pode vir aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ser como igreja, como o Jonathan foi tremendamente usado aqui. Nós somos um só corpo. Nós vamos estar orando pela vida da Cíntia, para que Deus possa usar ela poderosamente. Amém? Estende as suas mãos, mãos que abençoam. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, nesse momento, nós como igreja entregamos a vida da Cíntia nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que ela possa ser uma boca profética nessa noite, Senhor. Dê palavra de sabedoria, de conhecimento, para que ela venha não falar o que ela quer, mas que o Senhor quer que ela fale, Pai. Para cada coração aqui que está presente, Senhor. Desde já eu oro por cada um aqui, que toda falta de atenção, todo desligamento, que no nome de Jesus caia por terra. E que eles venham estar totalmente ligados na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Ah, pelo amor de Deus, eu não voltei da Índia para ouvir esse amém tão xoxo, né? A paz de Cristo, igreja, amém! Glória a Deus, podemos assentar, que agora eu tô ligada, né? Da última vez que eu vim aqui, eu esqueci de pedir os irmãos para sentarem. Os irmãos ficaram uns 15 minutos em pé esperando eu pedir para sentar, né? Depois postei esse vídeo na internet, viralizou, teve mais de 15 mil visualizações, as pessoas rindo da minha cara, porque a pregadora esqueceu de pedir os irmãos para sentar. Mas está na bênção, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. É um milagre estar aqui. Eu estive na Índia, fiquei na Índia durante 3 meses, durante 30 dias em missão no campo missionário. E hoje é o dia de estar aqui hoje contando o meu testemunho de tudo que Deus fez naquela terra. Então eu quero agradecer a você que orou, a você que ofertou, a você que acreditou no meu ministério. Porque não é fácil, irmãos, se levantar como uma mulher solteira, ir para uma nação onde o machismo impera e onde a mulher não tem voz. Mas me aprove o Senhor de estar aqui esta noite para dizer quão grandioso é o nome de Jesus. Aleluia, amém? Galera da mídia, o arquivo aí já está pronto do PowerPoint? Já pode soltar. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. E assim nós vamos dar início ao meu testemunho. A Bíblia diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as vezes, irmãos, que eu leio esse trecho no livro de Isaías, eu lembro da minha história. Eu lembro do meu chamado, quando Deus me prometeu me levar a uma nação, que até então eu não sabia qual é. Mas acreditando na promessa de Deus sobre a minha vida, sobre o que Ele tem de melhor para mim, assim como Isaías, eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando a gente diz isso, não tem volta.
Não tem como se arrepender, dizer, ah, Senhor, eu estava brincando, não quero mais não. Porque Deus não esquece. E nós servimos um Deus que não é um Deus de brincadeira. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que prometemos a Deus e que nos prontificamos para servir no reino de Deus. Quando eu entendi que essa nação era a Índia, irmãos, ao mesmo tempo que o meu coração se encheu de alegria por ser uma escolhida do Senhor, porque você ser escolhido por Deus é algo completamente diferente. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Porque você pensa, nossa, eu sou um escolhido de Deus. Ele pensa em mim, Ele gosta de mim, Ele cuida de mim. Mas eu pensei, Senhor, o meu sonho não era a Índia. O meu sonho era os Estados Unidos. O meu sonho era a Europa. Mas eu cumpri esse chamado. E para a glória dEle, no dia 13 de novembro de 2022, começou a minha jornada missionária. Eu saí daqui do Rio no dia 13 e, devido ao fuso horário, cheguei na Índia no dia 15. Pode colocar o próximo slide, irmão, por favor. Eu cheguei na Índia no dia 15 e a primeira família que me recebeu e abriu as portas para mim foi uma família hindu. Irmãos, não tentem entender, porque o nosso Deus, Ele não trabalha com a lógica humana. Talvez na sua concepção, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus tem para te abençoar, você pensa que é um irmão da igreja que vai te abençoar, mas Deus, Ele pode usar um ímpio para te abençoar. Deus, Ele é capaz de usar um ímpio para abrir as portas para você. E foi assim que eu fui recebida na Índia. A primeira casa que abriu a porta para mim foi de uma família hindu. Uma família que eu conheci no período da pandemia e que eu tenho um carinho muito grande. E sortuda, como todo missionário é sortudo, sempre tem um perrengue para passar. Logo assim que eu desembarco no aeroporto em Nova Delhi, as minhas malas não chegaram. Quando eu chego em Nova Delhi, eu descubro que as minhas malas não tinham saído de São Paulo. E todas as doações dos irmãos estavam dentro das minhas malas. Eu saí do aeroporto naquele dia sem as minhas malas. Então eu fui para a casa dessa família que me abriu as portas e esperei a minha mala chegar, conforme a companhia aérea havia me prometido, que em 24 horas as minhas malas chegariam. A minha mala chegou completamente arrebentada, mas para a glória de Deus, nenhum item, nenhuma doação foi furtada. Todas as doações estavam ali. Mas eu fiquei sem mala. Mas antes sem mala do que sem as doações das crianças, sem as doações das mulheres. Porque Deus, quando tem um propósito, o inimigo ele vai tentar te derrubar. Ele vai criar determinadas situações para fazer você desistir ou não realizar o propósito. Mas quando Deus age, não tem como o inimigo impedir. Porque Ele é grandioso, Ele é poderoso. Então, se Deus te prometeu, Ele há de cumprir. Espera no Senhor, porque Ele há de cumprir. Irmão, põe o próximo slide, por favor. Volta um pouquinho. Isso, a obra de Deus na Índia. Fiquei 2 dias na casa dessa família hindu. Há de ter um propósito no meio disso. Acho que no decorrer da minha jornada missionária eu vou descobrir qual o propósito de Deus, porque Deus não faz isso à toa. Talvez hoje, nos meus olhos naturais, eu não esteja entendendo o que está acontecendo para uma família hindu me abrir as portas. Mas Deus sabe. E eu estou na brecha para cumprir tudo o que Deus me direcionar para fazer. Saí da casa dessa família e fui direto para o campo missionário, para a casa do pastor David e da esposa dele. E ali, de fato, iniciou a minha jornada. Pastor David me levou para um vilarejo que, irmãos, eu comecei a pensar, gente, eu não sou crente não. Porque os irmãos, eles caminham 170 quilômetros por causa de uma única alma. 170 quilômetros é muita coisa. Andava e nunca chegava. Eu dormia, acordava e nunca chegava. A minha vontade era de dizer para o pastor, meu Deus do céu, pastor, por causa de uma alma, vai depois, vai outro dia. É porque aqui a gente já está tão habituado com o espírito da preguiça, que quando Deus nos direciona para fazer algo a mais,
Antes da gente completar o que Deus mandou fazer, a gente já está reclamando. E eu fui com o pastor David e com a esposa dele até o vilarejo. E chegando nesse vilarejo, é onde a gente está construindo a escolinha para as crianças, o orfanato. E um mover espiritual tremendo, irmãos. Muitos hindus chegando, porque lá dentro dessa escola tem uma igreja, é uma nação em perseguição, então as igrejas são escondidas. Muitos hindus chegando para adorar o Senhor. Já estava começando a rodar pelo vilarejo que uma firangue, como eles costumam dizer, uma estrangeira firangue, estava no local para poder levar a palavra. Então o culto estava bem cheio. E antes de ir para a Índia, eu aprendi a louvar um hino no idioma dos irmãos. E o pastor, sabendo disso, ele falou: se prepara, porque você vai cantar aqui pra gente. Cantei e imaginei que fosse só aquilo. Porque quando eu me disponibilizei de ir para a Índia, irmãos, eu não queria saber se eu ia ser a tia da salinha, se eu ia ser a líder dos jovens, se eu ia ser a conselheira das mulheres, conselheira dos jovens. Irmãos, eu fui. E se o pastor David chegasse para mim: olha, você não vai fazer nada, você só vai observar, eu iria observar. Então tudo que o pastor me mandava fazer, eu estava ali para servir, eu estava ali para obedecer e respeitar a cultura daquele povo. Definitivamente, eu me assentei com eles e me vesti como eles. Me adentrei na cultura. E conforme rolava o culto, os louvores, as orações, o pastor David, ele estava numa atmosfera sobrenatural. Eu falei: algo diferente vai acontecer neste lugar hoje. E de repente o pastor David, ele vira para mim e fala: Cíntia, o Senhor me disse que você está preparada. O Senhor me disse que você já está pronta. E hoje quem vai nos trazer a palavra vai ser você. Irmãos, eu gelei. Sei falar inglês com fluência, mas sabe quando você sabe, mas você não se acha o bom o suficiente para poder principalmente levar a palavra de Deus? A única coisa que eu pedi a Deus naquele momento foi a oração mais rápida da minha vida. Eu disse: Senhor, agora está contigo. Porque se eu estou preparada, se o Senhor disse que eu estou preparada, é porque o Senhor vai fazer. E, irmãos, foi um mover sobrenatural. Foi a minha primeira pregação em inglês. Almas se rendendo ao Senhor. Mulheres chorando. Povo impactado. Deus me usou de uma forma tão grande naquele lugar, que nunca me usou aqui no Brasil dessa forma. E você levar a palavra de Deus na Índia, a cada vilarejo que eu passava, a cada ministério dos demais pastores que eu passava, eram pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Eu sempre orava pelas irmãs, pela saúde física e principalmente pela saúde mental, porque é onde o inimigo mais ataca. E quando eu orava pelos irmãos, pela saúde mental, era quando o demônio se manifestava. Então era orar e o diabo se manifestar. Mas Deus, Ele me deu autoridade para expulsar demônio naquele lugar. E isso é uma autoridade que Ele não dá apenas para mim, não. Essa autoridade Ele também dá para você. Porque o nome de Jesus, Ele é poderoso. O nome de Jesus, Ele é poderoso suficientemente para libertar, para curar. E eu pensava: Senhor, eu achava que só os meus pastores na minha igreja podiam fazer isso. Por mais que a palavra de Deus nos instrua, às vezes a gente se acha tão pequenininho, tão incapaz, que a gente pensa: eu nunca vou ter autoridade para expulsar um demônio. Eu nunca vou ter autoridade para orar por alguém e essa pessoa ser curada. Deus me deu a autoridade de expulsar demônios. E eu creio, irmãos, que conforme a gente vai se colocando na brecha, na vontade de Deus, cada vez mais, Deus vai nos usando de forma sobrenatural. E eu creio que Deus ainda vai me usar muito mais naquela terra. Que o que aconteceu lá não foi a primeira vez e também não foi a última. Deus me deu a oportunidade de chegar lá para conhecer o território, para voltar, respirar um pouco, pegar a energia da igreja, a oração do povo, para poder voltar. Passa mais um slide, irmão, por favor.
Essa daí sou eu pregando num ponto de pregação. Ali ao meu lado, de camiseta branca, é o pastor Satish. A igreja dele é na casa dele mesmo, bem escondida. E o que está ao meu lado, de blusa azul e branca, foi o meu tradutor, porque eu ainda não estou com a língua nativa fluente, ainda estou caminhando. E creio que Deus vai me permitir um dia chegar lá novamente e pregar na língua daquele povo. E ali pela foto, irmãos, a gente consegue ver o quanto que o povo está sedento pela palavra, o quanto que eles estão com os olhos fitados na frente, os olhos fitados na pregação e no que está sendo falado. Passa mais um pouco, irmão, mais um slide. E eu visitava vários vilarejos. Foram 30 dias em campo e 30 dias pregando a palavra. E a cada dia eram mais de 3 pregações. Chegou um momento, irmãos, que eu estava muito cansada, a ponto de dizer: Senhor, eu não aguento mais orar. É muita gente para orar. E os irmãos lá, eles buscam tanto, que às vezes eles estão com uma dor de cabeça que um paracetamol, qualquer remedinho cura, mas eles creem tanto no poder de Jesus, que eles pedem: ora aqui para minha dor de cabeça ir embora. É uma fé que falta na gente hoje. Quantos de nós tem uma dor de cabeça, ou uma dorzinha no dedo mindinho, e fala: Senhor, para minha dor de cabeça, para a dor no meu dedo mindinho? A gente já quer logo correr para a farmácia, a gente já quer logo pedir um remédio, quando a gente tem o melhor dos remédios, que é Jesus. E eu fiquei pensando: Senhor, a gente precisa buscar mais. A Índia me ensinou a adorar de uma forma que eu nunca adorava aqui no Brasil, porque parece que os nossos corações e as nossas mentes se esfriaram para as coisas de Deus. E os irmãos lá, eles valorizam cada momento. 170 quilômetros por causa de uma alma. 170 quilômetros por causa de uma família. Muitas das vezes a pé, muitas das vezes com uma motoca. E andar de motocicleta na Índia é exatamente aquilo que você vê na televisão. É um trânsito caótico. Capacetes para quê? Não existe. É segurar na mão de Deus e acreditar que nada vai acontecer no caminho. E assim foi comigo. Hoje eu costumo dizer que se eu andei de motocicleta na Índia, na garupa, eu não tenho mais medo de andar em motocicleta no Brasil. Quem passa pela Índia passa por tudo. Irmãos, andar de motocicleta na Índia, você fala: não dá para passar, cara. Não dá para passar. E o cara passa pelo aquele buraco. Eles levam definitivamente a sério o camelo passar pelo buraco da agulha. Lá o camelo passa pelo buraco da agulha. É surreal. E você está no campo missionário, principalmente na Índia, num país de extrema pobreza, num vilarejo onde turista nenhum quer ir. É você beber água poluída. É você ter as piores condições de higiene. Teve vilarejo, irmãos, que as minhas necessidades fisiológicas eu tinha que fazer no mato, com um búfalo olhando na minha cara. Era beber água imprópria, não tem gosto, a água na Índia não tem gosto. E se é uma família de extrema pobreza, a família não tem condições de comprar um filtro, a família não tem condições de comprar uma água mineral. E como você vai ficar 30 dias sem beber água? Não tive como, eu tive que beber água poluída. Aquelas comidas que vocês veem na internet, com aqueles dedos bem limpinhos, eu tive que comer dessas comidas. Porque eu entendo que a partir do momento que eu digo para Deus: Senhor, envia-me a mim, eu tenho que me diminuir para que Ele cresça. Eu tenho que viver a realidade daquele povo. Eu tinha recurso, eu consegui levantar recurso para comer uma boa comida, para ficar hospedada em bom lugar. Mas eu entendi que eu tinha que estar no meio do povo, viver a realidade deles. É muito fácil ser missionário e querer ir para o campo para comer caviar. Eu quero ver ser missionário e beber água poluída. Viver a realidade do povo que está ali. É isso que Deus quer que a gente faça.
pregar a palavra e viver imersivamente a cultura, o que aquele povo come, o que aquele povo faz. E quando você se disponibiliza para fazer isso, os irmãos eles começam a te acolher de tal forma que é como se você fosse definitivamente da família. Cada lugar que eu ia, sempre tinha um irmão: leva ela para almoçar lá em casa, leva ela para jantar na minha casa. E muitas casas, irmãos, tinham muitos ratos. E eu odeio rato, eu tenho pavor de rato vivo, rato morto, eu grito, eu tenho pavor desse bicho. Eu sabia que eu ia encontrar essa realidade. Mas muitas casas que eu entrei, me assentei para jantar ou almoçar, os ratos passavam pelos meus pés. Muitos ratos. E eu tinha que manter a pose, que para eles na cultura é extremamente normal, é como se fosse um cachorrinho, como se fosse um gato. E ali eu fiquei. Próxima foto, por favor, irmão. Próximo slide. Vai ter uma foto aí que eu vou contar a história dessa foto, só Jesus. Eu tinha ido visitar essa família me chamou para jantar. Foi em Bihar, no estado de Bihar, na Índia. Foi a última vez que eu estava no campo. E essa família faz um culto lá em casa. Eles consideram, eles têm na cultura deles que sacerdotes e profetas, quando entram na sua casa, é para abençoar. Na verdade, a própria Bíblia já nos diz isso. Só que a gente tá tão esquecido das coisas, quando a gente vive isso na realidade, a gente fica até espantado. Então, na cultura deles, a minha presença na casa deles era sinal de bênção. E nessa casa tinha muito rato, irmãos. Eu fiquei com o pezinho assim, em pé, do jeito que está ali, umas 2 horas. Porque eram muitos ratos que passavam. E logo assim que eu cheguei na casa, a irmã colocou a comida no prato para mim, ela colocou muita comida. A comida da Índia é muito apimentada, mas muito apimentada. Eu falei: não, irmã, hoje vou comer pouquinho, não estou me sentindo muito bem, não. Aí o que a gente faz quando é na nossa casa, quando a gente põe muita comida no prato? A gente pega o talher, né, e tira do prato. Na Índia, não. A Índia é só para os fortes, é para pessoas como vocês, futuros missionários, que chegarão às nações. Ela com a mão que não estava limpa no meu prato. O pastor: pelo amor de Deus, irmã, ela é estrangeira, não faz isso com ela, não. Eu: não, pastor, no Brasil é assim mesmo. Até menti para não deixar a irmã constrangida. Lá no Brasil é assim mesmo. Não, é assim mesmo, tá tranquilo, eu vou comer. Comi. Entregando nas mãos de Deus. Nem sei como é que estão as coisas aqui dentro. Eu preciso fazer um check-up, passar numa máquina assim, ó, para ver se está tudo no lugar. Porque foi muita coisa esquisita que eu comi. Muita pimenta, muita água poluída. Passei muito mal. Eu chegava em lugares, às vezes, para pregar e chamava o Raul direto. Aí alguns irmãos até pensavam que eu estava me desfazendo da comida e tal, mas não. Era água poluída. Mas era a única água que eu tinha para beber. Eu até poderia comprar. Mas seria justo eu comprar água potável para mim e deixar milhares de pessoas bebendo água poluída? Ou todo mundo bebe água potável ou ninguém bebe. Então eu escolhi ser como eles e beber água poluída também. Foram dias tensos. E eu fiquei em Bihar, era para ter ficado 2 dias apenas. E aprove ao Senhor de ficar uns 4, 5 dias em Bihar. E no meu último dia em Bihar, o Senhor já estava me dizendo: Cíntia, sai do campo missionário agora. Eu pensava: bem, eu preciso voltar para a capital. Quem estava aqui no meu último testemunho sabe que eu consegui um emprego lá na Índia. Eu precisava me apresentar para essa empresa. Pensei: o Senhor está me mandando eu sair, porque senão eu vou perder emprego. E o Senhor me dizendo: Cíntia, sai do campo missionário agora. E de repente eu recebo uma ligação da companhia aérea que tinha cancelado o meu voo para Nova Delhi. Eu falei: não, mas vocês têm que me botar em algum outro voo, né? Não, a gente não tem mais voo e nós estamos devolvendo o seu dinheiro. Eu tive que ficar mais alguns dias em Bihar. Mais dias convivendo com ratos. Mais dias bebendo água suja. Mais dias pregando a palavra. Irmãos, eu já estava no auge do meu cansaço. Mas foi no auge do meu cansaço que o Senhor mais me usou.
Foi no auge do meu cansaço que o Senhor me deu a oportunidade de levar as melhores pregações. Quando eu dizia, Senhor, não aguento mais não, não tenho mais força. E acontecia. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. Então, todas as vezes, irmãos, que você pensar assim, eu vou desistir, eu estou muito cansado, faz cansado. O Senhor vai te usar cansado. Porque se Ele falou que é para você ir, se o Senhor falou que é para você fazer, faz, porque Ele vai fazer algo sobrenatural através da sua vida para curar alguém. E o Senhor me dizendo, Cíntia, sai do campo agora. Eu comecei a ficar agoniada. Porque eu gosto de obedecer aquilo que o Senhor me diz. E conforme o tempo ia passando, os dias iam passando, os irmãos alegres. Ai, que bom, a irmã perdeu o voo. Isso é sinal, irmã, que você tem que ficar aqui com a gente. Eu, não, os irmãos não estão entendendo. Tem alguma coisa acontecendo que não é para ficar aqui. Finalmente eu consegui sair de Lost, que é Bihar. E uma semana depois que eu saí do campo missionário, começaram as prisões. Chegou uma outra equipe brasileira para trabalhar com esse mesmo ministério, com esses mesmos pastores. A equipe brasileira foi presa toda e deportada. E o pastor David, que é o pastor presidente desse ministério, foi preso e ainda está preso até hoje por pregar o Evangelho. O crime, pregar o Evangelho. Irmãos, Deus é muito bom. Porque se eu não obedeço o que Deus tinha me falado, Cíntia, sai do campo agora, eu iria ser presa. E como estrangeira, ser presa é ser deportada. Ser deportada é sinal de que eu nunca mais voltaria. De que as portas estariam completamente fechadas para mim naquele lugar. Então o que eu consigo entender? Que Deus me ama de tal forma, que Deus me escolheu para aquela nação, que Ele me permitiu e me deu escape, para que eu possa voltar outras vezes, porque o que eu tenho lá não acabou. O que eu tenho lá não terminou. Quando o pastor Satish me ligou, Cíntia, o pastor David foi preso, a equipe da MIPA, Pescadores de Almas, foram presos. Tira tudo do seu Facebook, tira tudo do seu Instagram, porque está todo mundo sendo investigado. Todas as pessoas que faziam doações para o ministério do pastor tiveram suas contas investigadas. Eu não sei por qual milagre. Se eu fui investigado ou não, irmãos, eu não sei. Sei que Deus me deu escape e eu aqui estou hoje. Contas de doadores na Coreia foram investigadas, doadores na Argentina, Estados Unidos, Europa. Eu não sei qual foi o critério. E a equipe de inteligência da Índia é uma das melhores equipes de inteligência no mundo. Então, se eles quisessem me achar, eles iam me achar muito fácil. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi apreender os celulares do pastor David. E no celular do pastor tinha vídeo meu pregando, tinha foto minha pregando. Eles poderiam me achar. Fiquei mais de uma semana na casa do pastor David e a minha mala está lá até hoje. E na minha mala está lá o meu cartão de identificação. Cíntia Pinheiro Ferreira, número de telefone, Brasil. E na casa do pastor David hoje, ninguém entra e ninguém sai, porque toda a casa está sob investigação. Então, como que é isso, Cíntia? Um dos melhores setores de inteligência do mundo estiveram na casa do pastor David, a sua mala está lá com seu cartão de identificação e você não foi pego ou não foi pego, irmãos. Porque é assim que Deus faz. Mas eu tive muito medo, porque a palavra diz para sermos fortes e corajosos, mas na verdade nós não somos fortes e nem somos corajosos quando o calo aperta. Próximo slide, irmão, por favor. Eu tive medo. Foi o momento que o diabo mais atacou a minha mente. E eu não sabia como agir. Porque a gente ouve falar da perseguição, mas viver a perseguição é completamente diferente. Eu nunca imaginei viver isso. Eu estava sozinha em um quarto de hostel, distante da minha igreja, distante da minha família, distante do campo missionário.
Eu morava em uma área hospitalar, então cada sirene que eu ouvia eu já estava tão doida que eu achava que era a polícia atrás de mim, eu me escondia. Eu não dormia, eu não tinha mais paz. A todo tempo o diabo dizia: olha só para que você veio para morrer. Olha só para que você veio para ser derrotada. Eu tive pensamentos de suicídio, porque eu comecei a duvidar do meu próprio chamado. Falei: Senhor, foi para isso que tu me chamaste para este lugar? Para ser presa, para morrer, Deus. E Deus levanta um pastor na Índia, missionário também. Ele me manda uma mensagem e diz: Cíntia, o seu nome me veio em oração hoje. Tá tudo bem aí? Falei: pastor, tá tudo bem não. Ainda bem que o Senhor mandou mensagem, porque os pastores foram presos, a equipe brasileira foi presa. Eu tô com medo. Aí ele: Cíntia, você tá onde? Aí eu estava morando no estado de Haryana, na Índia, bem distante da capital, bem distante dos pastores. E esse pastor que já está há anos na Índia, ele disse: Cíntia, a melhor coisa que você fez foi morar longe do campo missionário. Porque se você está perto do campo missionário, você ia ser presa. Então aquieta o seu coração, porque nada vai acontecer contigo. E sobre aquela palavra pastoral eu criei que nada iria acontecer comigo. Tem como botar aí o vídeo do YouTube, irmão? Para eles verem as prisões. As prisões tomaram uma proporção nacional. Cada jornal da Índia falava sobre essas prisões. Isso daí foi um jornal lá da Índia que está dizendo: casal visita Sitapur, que é uma cidade lá de Uttar Pradesh, com turistas brasileiros para conversão forçada. Lá na Índia eles acham que o missionário vai para converter à força. Eles não querem entender que tipo de trabalho que a gente faz. Eles só chegam lá e entendem que a gente está obrigando os hindus a serem crentes. E tem uma lei que tem na Índia, que é proibida a conversão do hinduísmo para qualquer outra religião. E é por isso que a Índia é um dos países mais perseguidos quanto ao evangelho. Então eu olhava para os noticiários, eu ligava a TV e eu sempre via a cara do pastor David estampada nos jornais. E esse vídeo está correndo no YouTube até hoje. Os comentários são os piores possíveis. Aí que eu fiquei doida mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Tinha que matar o pastor. Ah, esses missionários só vêm aqui para acabar com a cultura do nosso país. E o diabo só na minha mente, atacando. É isso aí, ó. É isso aí, você tinha que morrer. É isso mesmo. Irmão, vai conseguir rolar o vídeo do YouTube? Eles vão colocar para vocês. Lá tem um programa que é tipo balanço geral aqui no Brasil. Então eles tratam definitivamente o evangelho como crime. Pode soltar, irmão. Estilo balanço geral. Esse foi o primeiro lugar que eu preguei na Índia, o mesmo lugar. O primeiro de terno ao pastor David e os demais a equipe brasileira. É o local onde a gente está construindo o orfanato das crianças. Esses sapatos do lado de fora, porque lá na Índia eles têm a cultura de que entrar no templo ou em alguma igreja você tem que tirar os sapatos porque o altar é um lugar santo. Eles têm isso muito forte na cultura deles. E como vocês podem ver, o númerozinho 1 ali em cima é porque foi notícia top 1 em toda a Índia. A cara do pastor David foi estampada em todos os jornais da Índia. Pode pausar o vídeo, irmão. Obrigada. Então, todo lugar que ligava a televisão era o pastor David. Foi uma batalha travada, tem sido uma batalha travada, por isso eu peço aos irmãos que continuem orando pelo pastor. A gente já entrou com pedido de fiança com um advogado e 4 pedidos de fiança já foram negados. Então, só Deus
Por muitas das vezes eu perguntava: Senhor, por que o pastor David, não eu? O pastor David, gente, ele teve tanto zelo comigo. Eu me lembro de uma conversa que ele teve comigo e falou: Cíntia, pode ficar tranquila que até hoje no meu ministério ninguém foi preso quando veio pra cá. Eu, ufa, que bom, ninguém foi preso, né? Morreu, mas passa bem. Mas ele falou: Cíntia, o problema não é ser preso. Olha só, pastor, o problema não é ser preso. O problema é ser deportado. Então a gente tem que tomar cuidado para você não ser deportada. O pastor teve tanto cuidado comigo que eu perguntava para Deus: ele teve cuidado comigo, mas ele não teve cuidado com ele mesmo, Senhor. Tira ele lá da prisão. Permite que esses caras me achem. Solta ele, Deus. Solta o pastor David. Faz um mover, me coloca lá dentro. E tira ele de lá. E Deus me dizia: filha, se o pastor David for liberado hoje, ele morre. Porque a cara dele ficou estampada em todos os jornais da Índia. Vocês podem botar o nome dele lá no YouTube, David Astana. Vão vir esses vídeos da perseguição. Aí lá nos comentários vocês coloquem em traduzir. A população está completamente revoltada com o pastor David. Então, eu entendo que o pastor David estar preso hoje, por mais que entristeça o meu coração, eu entendo como escape e a poderosa mão de Deus sobre a vida dele. Talvez muitos irmãos lá não estejam entendendo isso, mas Deus tem protegido aquele homem na prisão. E eu tenho certeza que quando Deus permitir que ele saia, vai dar um apagão na mente do povo, para que ele possa continuar a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque ele é um homem de Deus, um homem muito usado. E as coisas estão caminhando, graças a Deus. Ele já está começando a receber visitas. Mas antes disso, apanhou muito pelo crime de pregar a palavra. E aqui a gente tem liberdade para cultuar. Aqui a gente tem uma igreja a cada esquina, ainda fica com preguiça de ir ao culto. A gente tem tanta coisa, irmãos, para aprender com os irmãos da Índia e com muitos irmãos aí que louvam e adoram a Deus em espírito e em verdade nas nações. Os irmãos de África também têm uma adoração invejável. O que está faltando na gente? O que aconteceu conosco que a gente não adora mais assim? O que está faltando que a gente tem preguiça de vir para a igreja? Irmão, vem cansado mesmo. Ai, acabei de sair do trabalho, vem direto do trabalho. Ai, saí da faculdade, vem direto da faculdade, que eu tenho certeza que quando você coloca a sua planta aqui no altar, você sai diferente. Não tem como, irmão, você entrar aqui de um jeito e sair daquele mesmo jeito. A gente vem para sair transformado, porque cada dia a gente precisa de uma poção diferente, de uma pitadinha mais de Deus, para sermos renovados a cada manhã. E por mais que eu ficasse na Índia, eu fiquei naquela, vou embora ou não vou, vou ou não vou, estou sendo investigada, não vou ou não vou. Falei, não, eu não sei se eu vou voltar, se eu vou ser presa, se eu vou ser morta. Eu quero conhecer a neve. Lá na Índia tem neve, aqui não tem neve. Pode passar o próximo slide, irmão. Mais um slide, por favor. Pedi para os irmãos orarem por mim, que eu estava com aquele pensamento de suicídio. E foi aí que eu comecei a me fortificar. Foi aí que eu comecei a pensar, eu não posso ficar presa dentro de um quarto de hostel, com medo de uma ambulância ou que a qualquer momento eu possa ser presa. Então eu fiz uma lista de transmissão, que até a Jennifer estava nessa lista, pedi para que as pessoas orassem por mim, para que a igreja brasileira orasse por mim, para que todo aquele espírito de morte, aquele espírito de medo saísse de mim. E foi aí que eu comecei a melhorar. Foi aí que eu comecei a voltar a ir no mercado, na academia, conhecer lugares, estar com os meus amigos nas ruas. Porque não era possível que Deus ia me mandar para aquele lugar para morrer. Pode ser que um dia seja, mas não era aquele momento. Então a sua oração, a oração dessa igreja, me deixou forte para não desistir daquilo que Deus me mandou fazer. Até porque eu tinha saído daqui do Brasil debaixo de uma palavra de que Deus iria me dar um emprego na Índia. Eu saí do campo missionário para começar a trabalhar. Passou um mês, nada de me chamar. Passou o segundo mês, nada de me chamar. Eu falei, não vou sair daqui.
tem alguma coisa para acontecer aqui ainda. O Senhor me chamou. O Senhor falou que ia acontecer. Mais um slide, irmão. E comecei a viver minha vida, comecei a turistar. Se você é missionário, você está num país e tiver a oportunidade de conhecer o país, se permita conhecer o país. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é missionário, tem que ir só para fazer missão, para beber água poluída, para comer comida sem ser higiênica. Cara, se você tiver a oportunidade de conhecer, turistar pelo país, turiste. Porque Deus na criação, Ele teve a oportunidade de descansar. Nós não somos robôs. Nós temos também que ter um momento de descanso. Um momento que a gente possa estar entre amigos, descontrair um pouco, espairecer a mente. E foi o que eu fiz jus ao meu visto. Porque quando eu fiz o meu visto, o meu processo de visto, obviamente que eu não ia fazer visto de missionário. A Índia, o governo indiano tem uma pegadinha. Lá você abre o site para fazer o visto e tem lá, visto de missionário. Só que o missionário que não tem experiência e não tem estratégia, faz o visto de missionário e logo vai ser fácil do governo conseguir prender esse cara. Então eu fiz o meu visto de turista e todos os telefones de contato lá na Índia, eu não coloquei nenhum telefone dos missionários. Eu coloquei o telefone do trabalho. Então eu acho que isso, de certa forma, essa estratégia que Deus me deu, foi um dos escapes que Ele me deu. Na minha relação de documentação na Índia, não ter nada relacionado à missão. Eu fiquei completamente invisível. E fui viver a minha vida esperando mais uma promessa se cumprir. Passa o próximo slide, por favor, irmão. E comecei a visitar alguns lugares. Isso daí é um palácio. Lá em Jaipur, na Índia, tem muitos palácios. Muitos. Foi uma nação onde muitos reis e rainhas estiveram. Eu tive a oportunidade de conhecer esse palácio. Foi um passeio muito edificante. Próximo slide, por favor. E ter relacionamento com pessoas. A gente tem que saber entrar e a gente tem que saber sair dos lugares. Não importa se é crente, se é hindu, se é candomblé, se é de umbanda, a gente tem que ter bom relacionamento com as pessoas. Se eu não tivesse bom relacionamento com as pessoas, dificilmente eu iria conseguir esparecer minha mente. Porque quem espareceu a minha mente, quem abriu as portas e que me acolheu, foram os hindus. Quando eu falo para vocês que Deus usa quem Ele tem que usar, Ele usa. Se não fossem essas amizades e as boas conexões e amizades que eu fiz lá, eu teria surtado. Então eu sou muito grata a Deus por cada amizade que eu tenho. Mais um slide, por favor, irmão. Isso aí foi um lugar que eu fui visitar. E lá na Índia, todo estrangeiro que chega lá, eles sabem que é estrangeiro pela carinha e querem tirar foto com a gente. A roupa não está combinando, mas o frio era tanto, irmãos, 3 graus. Não queria saber de combinar, eu só queria saber de não sentir frio. Estava muito frio, estou parecendo um pinguim. Próximo slide, por favor. E de volta para casa, aqui estou, graças a Deus. Deus me permitiu viver, Deus me permitiu voltar. E eu fiz um propósito com Deus, Senhor, se for para eu ficar aqui na Índia, essa porta de emprego, ela vai ter que abrir até a data X. A minha vida financeira até a data X aqui na Índia, ela vai ter que mudar. Chegou a data X e nada na minha vida financeira mudou. A minha vida financeira só mudou na Índia depois dessa data. Então o que eu consegui entender? Que Deus ia fazer um grande mover financeiro na minha vida, mas não na Índia. E que o emprego que eu tanto queria, o emprego que Deus tinha me prometido, só aconteceu depois que eu comprei as minhas passagens para voltar. Só que Deus, Ele não trabalha com a nossa lógica, eu já falei isso. O emprego eu não sabia. Quando Deus me falou, vou te dar um emprego, eu imaginei, emprego na Índia, então eu tenho que ficar na Índia. Mas o emprego era online. As aulas de português que eu dou para os indianos hoje é online. Todo sábado e domingo eu acordo 4h30 da manhã para poder dar aula para os indianos. Mais um slide, por favor. E essa aí é a promessa do Senhor, se cumpriu. O meu emprego na Índia. Meus 3 alunos, que são hindus,
que falam português muito bem, porque eles têm uma professora muito boa. E eu peço que vocês coloquem eles em oração. O nome é Udival, Remendra e Raji. Tem um propósito que eu não consigo ver. Aquela primeira casa que abriu as portas para mim quando eu cheguei na Índia, o dono dessa casa, ele é o meu patrão. Não é fácil lidar com um indiano, não. Mas eu entendo que é propósito de Deus. Eu imaginei que às vezes a gente quer adivinhar o chamado, a gente quer fazer as coisas por Deus, né? Eu imaginei trabalhar pela Índia, vou ter um bom salário e vou conseguir me virar por lá. Só que antes disso, Deus já tinha me falado, independentemente do salário, você vai aceitar a proposta. Irmão, sabe quanto que é o meu salário na Índia por mês? R$500. O que a gente faz no Brasil com R$500? Absolutamente nada. E é um dinheiro que eu também não conseguiria sobreviver na Índia. Aos meus olhos naturais, eu não consigo entender o que tenho eu com o dono dessa empresa, o que tenho eu com essa família. Mas se Deus me mandou aceitar esse emprego de R$500 por mês, é porque Ele tem muito mais para fazer, não só na minha vida, mas também na sua vida também. A Índia, para mim, ela foi um aprendizado, não só no campo ministerial, mas profissional. A Índia, ela destravou todos os meus medos, porque eu tinha o inglês, mas eu tinha medo de falar inglês. E quando eu voltei, o Senhor me disse, é chegado o tempo de você começar a dar aula de inglês. Porque assim como você, eu vou levantar outros para chegarem às nações. Então levante-se, prepare o meu povo, comece a dar aula para o meu povo de inglês. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu pensei, se eu dou aula de português para os indianos, lecionando, falando em inglês, o que me impede de dar aula para os brasileiros de inglês? Nada me impede, eu já tinha pregado inglês. E se Deus já vai me mandando fazer, eu vou fazer. Eu não sei aonde isso vai dar, se Deus vai me permitir abrir uma escola de idiomas, mas eu só obedeci. Cheguei no Brasil, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, abri o meu curso online de inglês. Hoje eu já tenho 5 alunos. No mês que vem, tenho certeza que Deus vai me dar mais alunos. E Deus também quer usar você. Mas o que você tem feito? Não é só esperar de braços abertos a bênção vir, não. É a gente se mover. E eu quero agradecer a vocês por isso. Por ter orado por mim. Por ter acreditado no meu ministério. Então hoje, como serva de Deus, se você tem essa chama missionária no seu coração, Cíntia, eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês, eu quero me preparar para as nações, pode me procurar no final do culto. Eu não posso te dar o culto de graça porque eu preciso pagar os boletos. Mas para essa igreja que dobrou o joelho por mim, enquanto eu estava lá na Índia, é óbvio que eu vou fazer um desconto. Então qualquer coisa pode me procurar, que vai ser bênção na sua vida. Não só na sua vida ministerial, mas também profissional, porque o inglês ele é necessário para tudo. Tá bom? Aqui eu agradeço a minha oportunidade e peço ao irmão para soltar o vídeo que eu fiz para vocês no final. Tá bom? Muito obrigada. Nunca deixe de acreditar nas promessas do Senhor para a sua
Aleluia, glória a Deus. Ficamos de pé. Peço ao Ministério de Louvor que venha para cá. Nesse momento eu quero orar por você. Vamos clamar pelas nações. Clamar pelo pastor David. E eu quero que você, que está aqui nesta noite, que tenha um chamado